Ih, tá gravando? Tá gravando. Cara, já ouviu falar, ou talvez já assistiu Mushoku Tensei? Bom, esse é um anime que muita gente conhece, mas pouca gente realmente entende. Se você perguntar por aí, a resposta mais comum vai ser alguma coisa tipo: aquele isekai de esquisitão pervertido, né? E eu confesso que essa resposta não tá totalmente errada. Essa é a casca que todo mundo vê. Mas, e se eu te disser que por baixo dessa primeira camada tem uma das histórias mais brutalmente honestas sobre crescimento, trauma, preconceito e a própria natureza da redenção que eu já vi no anime? Hoje, vamos esquecer um pouco essa fama esquisita por um momento e começar a descascar essa história camada por camada para encontrar a verdadeira alma de Mushoku Tensei, da psicologia de um indivíduo quebrada até as filosofias mais profundas desse anime. Então, se aconchega aí no seu cantinho que hoje o papo vai longe. Pra começar, vamos começar falando da jornada do Rogers, o protagonista do anime. Mas vamos começar lá do começo de verdade, não no mundo de fantasia, mas sim naquela vida patética que ele deixou pra trás, no Japão. Rogers era um hikikomori de 34 anos, isolado, vivendo de migalhas e sendo um peso pra família. O tipo de cara que, se a gente abrisse o histórico do navegador dele, ia precisar de terapia e, talvez, de um advogado. Ele não é um protagonista idealizado, né? Longe disso. É um retrato cru, quase grotesco, de um fracasso. E é desconfortável de assistir porque, em algum nível, a gente reconhece pedacinhos daquele medo, daquela paralisia, daquela vontade de simplesmente se esconder do mundo. E a vida dele lá no Japão termina de um jeito tão irônico. No seu primeiro e provavelmente único ato de coragem, ele é atropelado. E aí, ele renasce. A partir daí, a grande pergunta que a história se propõe a responder é: o que realmente pode curar e reconstruir uma alma tão quebrada? Bom, a resposta não é uma coisa só, né? São catalisadores. E o primeiro, talvez mais fundamental, pra mim, é o amor incondicional. Porque, pela primeira vez na vida dele, talvez desde que ele era um bebê na vida passada, ele recebe afeto sem precisar merecer, sem ter que fazer nada em troca. A mãe dele, a Zenith, simplesmente o ama. Ele só existia e era amado. Isso, para uma pessoa que se via como lixo, cria uma base, um espaço seguro onde ele pode pela primeira vez começar a evoluir. E o segundo catalisador, uma mentora que o desafiou completamente. E é aí que entra a nossa querida Roxy. A Roxy não ensinou só magia pra ele. Ela fez ele encarar o seu maior trauma, o medo de sair, de interagir, o pânico que manteve ele trancado por anos dentro de casa. E chamou ele pra fora. Ela deu pra ele uma meta, um motivo pra lutar contra seus próprios demônios. Cara, aquela cena, aquele pé cruzando o portal da porta, aquilo ali não é só ele saindo de casa, é a alma dele saindo da prisão. Foi o verdadeiro início da sua nova vida. E o terceiro catalisador? Responsabilidade forçada, aquele incidente do teletransporte. Porque até aqui, ele ainda era uma criança sendo cuidada, mas a catástrofe muda tudo. De repente, ele não é mais o protegido, ele é o protetor. O universo, de uma forma bem cruel, basicamente disse: tá, aprendeu a andar? Agora corre, moleque. E tem gente dependendo de você, tá? Porque ele é forçado a usar sua inteligência, sua magia e tudo que aprendeu até ali, não por diversão, mas por sobrevivência. A dele e a de Ares. Aí eu me pergunto, será que essa transformação toda teria sido possível lá na vida antiga dele, no Japão? Bom, tudo indica que não, né? Aquele ambiente dele reforçava o isolamento, a segurança do quarto, o anonimato da internet, a falta de consequências. Tudo conspirava para manter ele ali, na zona de conforto, preso, mesmo que essa zona fosse, bem, uma zona. Mas, e esse é o mas que muda tudo, será que a mudança dependia mesmo do mundo ao redor dele? Bom,
Eu vou guardar essa pergunta por enquanto, e lá no final do vídeo eu volto com uma resposta que é mais complexa, mais bonita e que pode transformar a vida de qualquer um, incluindo a sua. Por enquanto, o que a gente precisa entender é que o Rudeus não foi curado por um passe de mágica. Ele foi meio que reconstruído tijolo por tijolo por conexões humanas reais e por desafios que obrigaram ele a ser mais do que ele achava que podia ser. Ele foi forçado a interagir, a falhar, a construir relações e a lutar para viver. Só que essa reconstrução não apaga as cicatrizes antigas, né? E é aí que a história fica ainda mais interessante. A vida... Bom, a vida não é um jogo onde você passa de fase e os monstros desaparecem. As feridas que a gente carrega, os traumas, eles não ficam no passado, eles viajam com a gente. Em Mushoku Tensei, o trauma não é só um detalhe no roteiro. Ele é uma força ativa, invisível, que senta no ombro de quase todo mundo e sussurra no ouvido deles, moldando quem eles são e as decisões que eles tomam. A história mostra de um jeito muito real que a gente não é só a soma das nossas escolhas, mas também das feridas que a gente carrega. E o maior exemplo disso, claro, é o próprio Rudeus. Você pode tirar o homem do quarto isolado, mas é muito mais difícil de tirar o quarto isolado de dentro do homem. Mesmo sendo um mago prodígio, poderoso, respeitado, por dentro, ele ainda é aquele garoto que foi humilhado e espancado. A ansiedade social dele não some da noite pro dia. O medo da rejeição ainda tá lá. Ele só aprende a funcionar apesar disso. E aí, a vida dá um jeito de criar uma nova ferida em cima da antiga. Quando a Ares vai embora, o trauma é tão profundo que se manifesta fisicamente. Ele fica impotente. E cara, isso não tá na história por acaso. É uma representação genial da dor dele. O sentimento de fracasso, de ter sido abandonado de novo, de não ser bom o suficiente, é tudo tão pesado que quebra uma parte fundamental dele. Ele se sente tão fracassado que o corpo reage, ou melhor, deixa de reagir, né? E é pesado, sim, mas é algo incrivelmente real. Mas ele não é o único a carregar traumas. Longe disso. Olha pra Ares. A gente olha pra ela no começo e pensa, nossa, que garota irritante, parece um pincher com um complexo de pitbull. Mas a violência dela não é só grosseria, é a única linguagem que ela aprendeu. Numa família negligente, onde o afeto era provavelmente condicional ou nem existia, a agressividade se tornou sua forma de se expressar, de se proteger, de existir. E o incidente do teletransporte em massa, que foi um trauma terrível para todo mundo, também foi a melhor coisa que aconteceu para ela. Porque, pela primeira vez, ela precisou depender de alguém. E isso forçou ela a criar um laço real. E o momento que ela parte pro Rudeus foi um trauma devastador. Mas para Ares foi um ato de amor próprio nascido do trauma dela. Ela se sentiu fraca, inferior, incapaz de proteger quem ela amava. Então, ela vai embora. Não porque não ama ele, mas exatamente porque o ama. Ela precisa se tornar alguém que ela mesma considera digna desse relacionamento. É um ato completamente necessário para ela, mesmo que seja doloroso para ele. São duas almas traumatizadas se desencontrando de uma forma tragicamente compreensível. E tem mais um lindo exemplo disso. A nossa querida Sylphiette. A Sylphie carregava o trauma do preconceito desde que ela nasceu. O cabelo verde dela, associado aos demônios Superde, e calma lá que eu já vou falar mais sobre isso, tornou a Sylphie um alvo. Ela foi evitada, sofreu bullying, sentiu a vida toda que tinha alguma coisa de errado com ela. E aí chega o Rudeus, e ele, com sua mentalidade de outro mundo, literalmente, olha pra ela e não vê aquela aberração que foi pintada pela sociedade. Pela primeira vez, ela recebe amor genuíno. Daí, o carinho que ela desenvolve por ele não é só uma paixãozinha de criança. É a gratidão de uma alma ferida que, pela primeira vez, foi vista por quem ela realmente era e não pelo estigma que carregava.
E é isso que, na minha opinião, Mushoku Tensei faz de forma tão brilhante. Ele mostra pra gente que a verdadeira força não é a ausência de fraquezas ou de cicatrizes. É a coragem de se levantar e agir apesar delas. É lutar todos os dias contra os fantasmas do passado. Mas e quando o fantasma não é só seu, e sim de um povo inteiro? Aí o buraco é bem mais embaixo. Porque, convenhamos, né? Uma coisa é você lutar contra seus próprios fantasmas. É uma batalha solitária, difícil, mas é sua. Agora, como é que se luta contra um fantasma que assombra um continente inteiro? Contra uma mentira que foi repetida tantas vezes por tanto tempo que acabou virando uma verdade na cabeça de todo mundo. E é aqui que a gente precisa falar do Superd, a raça do Ruijerd. Eles não são só odiados, eles são a personificação do mal para a maioria das pessoas. O bicho papão que as mães usam para assustar os filhos. E esse ódio todo nasceu de uma maldição e de uma campanha de propaganda de séculos que transformou uma tragédia em um estigma eterno. O medo que as pessoas sentem deles não é totalmente irracional. Ele tem uma base histórica, mesmo que distorcida. E aí, no meio do nada, no lugar mais perigoso do mundo, Rudeus, um garoto com a mente de um cara do Japão, dá de cara com um monstro em pessoa. E o que ele faz? Ele pensa: ok, a reputação dele é péssima, mas vamos testar isso na prática. Essa é a vantagem dele. A mente dele não tá 100% contaminada pelo preconceito daquele mundo. E a estratégia do Rudeus para lidar com isso é simplesmente genial. Ele não tenta argumentar contra o ódio, nem faz discurso bonito sobre tolerância. Ele sabe que, naquele cenário, isso seria inútil. Palavras não apagam séculos de medo. Então, o que ele faz? Ele cria uma nova história. Ele usa marketing. Primeiro, eles precisam que as pessoas baixem a guarda. Com o Ruijerd disfarçado, eles criam a marca Dead End. Eles fazem missões, ajudam pessoas, salvam vilarejos. E o objetivo aqui não é promover o Superd ainda. É fazer com que o nome Dead End se torne sinônimo de aventureiros poderosos e confiáveis. Eles estão construindo uma reputação positiva para o grupo. De cidade em cidade, eles vão melhorando a reputação da guilda. E então, o Rudeus começa a segunda fase. Ele conta histórias, espalha boatos do bem, e com isso ele transmite a mensagem principal. Esse Superd aqui, o nosso parça, é um cara honrado que protege a gente. E quando as pessoas finalmente percebem a real identidade do Ruijerd, a cabeça delas dá um nó. O preconceito diz: Superd é mal, mas a experiência delas diz: Dead End é bom. Com isso, o plano genial funciona, porque Rudeus, sem precisar pedir pra ninguém acreditar nele, fez com que a própria experiência das pessoas questionasse o ódio que elas aprenderam. Cara, e isso é um espelho tão poderoso do nosso próprio mundo, né? Tipo assim, isso me lembra muito como funciona a desinformação com as fake news, o ouvir dizer. Eles criam estigmas que duram gerações. E grupos inteiros de pessoas são julgados não por quem são, mas pela história que contaram sobre eles. E Mushoku Tensei mostra pra gente que a redenção, a limpeza desse ódio, não é um evento exatamente, é um trabalho lento, doloroso, que exige sacrifício e, acima de tudo, a coragem de alguém pra dar o primeiro passo e dizer: espera aí, deixa eu ver com meus próprios olhos. A série lida com o ódio de forma madura, mas ela também não tem medo de explorar outros aspectos complexos da natureza humana, como o coração e seus desejos que, vamos combinar, raramente seguem a lógica. Enfim, o coração humano. Esse é um território caótico, e é aqui que Mushoku Tensei se diferencia completamente dos outros animes, e mostra de forma crua e nua a complexidade da sexualidade e dos relacionamentos, sem filtros, sem idealizações. E também é aqui que muita gente torce o nariz pro anime, mas eu tenho outra visão sobre esse papo. Pra mim, honestamente, a forma como o anime aborda esses tópicos é digna de aplausos. Vamos começar pelo ponto que a gente já tocou antes, a impotência do Rudeus. Cara, isso soa muito estranho, mas enfim. Para pra pensar uma coisa.
Quantos animes de Isekai onde o protagonista é super poderoso? Na real, qualquer anime, no geral, tem a coragem de mostrar esse mesmo herói sofrendo de disfunção erétil psicológica. Isso aí é uma vulnerabilidade tão crua, tão real, que tira ele do pedestal de protagonista fodão e joga ele de volta na lama da fragilidade humana. E também mostra que as feridas da mente têm poder sobre o corpo. Um fato que é muito mais comum na vida real do que a ficção gosta de admitir. E ao mostrar isso, a história também nos diz que a verdadeira força não tem nada a ver com magia, mas sim com a capacidade de lutar de frente com as suas feridas mais profundas. É uma perspectiva honesta e corajosa pra caramba. E essa honestidade não para por aí. Ela se estende para a própria estrutura dos relacionamentos na história. Principalmente com o tema do poliamor. Tanto Rudeus quanto o pai dele, o Paul, acabam construindo uma família com mais de uma esposa. Eu sei, bizarro. A reação imediata de muita gente é bem isso mesmo, tipo, eita, que absurdo. Isso aí tá com cara de desculpa pro anime virar um harém. Talvez seja, mas será que é só isso? Eu acho que a parada é bem mais profunda. Mushoku Tensei usa o seu mundo de fantasia para fazer uma pergunta muito provocativa sobre o nosso mundo. Pelo menos foi o que eu me perguntei. A monogamia, esse modelo de um único parceiro por vez, é uma lei imutável da natureza humana? Ou é uma construção social, uma regra que a gente criou e concordou em seguir? Eu pergunto isso porque, se a gente for olhar pela biologia, o debate é gigante. Não existe um consenso de que o ser humano é instintivamente monogâmico. Pela psicologia, a gente vê que a gente é capaz de formar laços profundos com várias pessoas ao decorrer da vida. E a história não tá aqui pra te dar uma resposta definitiva ou dizer que um modelo é melhor do que o outro, e nem eu, longe de mim. Mas o que ela faz, e realmente faz muito bem, é mostrar que qualquer forma de relacionamento, seja com uma ou mais pessoas, só tem chance de ser saudável se for construída em cima de pilares muito claros. Honestidade, comunicação constante e um respeito profundo por todos os envolvidos. Coisa que, aliás, o Paul demora muito pra aprender, causando uma dor imensa em muita gente, e o próprio Rudeus vai tropeçar e cair várias vezes nesse mesmo caminho. Então, a pergunta que fica não é se o anime tá sendo polêmico. Pra mim, ele tá sendo dolorosamente honesto. Ele reconhece que o coração humano é complexo e que o amor não vem com manual de instruções. É bagunçado, é difícil e muitas vezes a gente machuca quem ama tentando acertar. E, bom, essa análise toda me levou também a perceber uma das maiores sacadas narrativas de Mushoku Tensei. Uma carta que o autor joga na mesa e que muita gente nem percebe que tá no jogo. E o impacto disso é bem interessante. A gente precisa se fazer uma pergunta crucial. A gente tá realmente vendo a história de Mushoku Tensei ou só a versão do Rudeus dela? Pensa bem, a história inteira é contada em primeira pessoa. A voz que a gente ouve, os pensamentos que a gente lê são os dele. E quem é o nosso narrador? Um homem traumatizado, com uma bagagem emocional gigantesca, complexidade de inferioridade, pervertida e com uma tendência a interpretar tudo da pior maneira possível por causa da sua insegurança. Rudeus não é um narrador confiável, nem de longe. Ele é uma testemunha profundamente falha. E o que ele nos conta não é a verdade objetiva. É a verdade filtrada por suas dores, medos, preconceitos. E o anime nos força a viver dentro desse filtro. O melhor exemplo disso é o reencontro com o pai dele, o Paul. Na cabeça do Rudeus, o pai dele era só um mulherengo que não tava nem aí pra nada. E daí a gente, sem nem perceber, acaba julgando o Paul junto com ele. A gente compra essa visão também. E aí, num dado momento, vem o soco no estômago. O confronto. E a gente é forçado a ver um outro lado daí. Um homem desesperado que perdeu tudo, que passou anos procurando a família e que vê no filho a única esperança. A verdade do Rudeus era só um pedacinho minúsculo e distorcido da realidade. E olha só, outro grande exemplo disso que eu tô falando agora é a partida da Ares.
A gente vive aquele momento junto com ele. A gente sente o nosso próprio coração afundando junto. A gente lê aquela nota. Nós não somos um bom partido um para o outro agora. Vou partir em uma jornada. E a gente sente a facada da rejeição. É devastador. A gente pensa, como ela pôde fazer isso com ele depois de tudo? A história manipula a gente para sentir a dor exata que Roger sentiu. Mas o anime, de forma muito sutil, nos dá pistas da verdade. A gente viu o que ela viu. A gente vê a luta dela contra o Orsted e a percepção esmagadora da própria fraqueza. A nota não era um "você não é bom o suficiente para mim". O verdadeiro significado, escondido nas entrelinhas, era "eu ainda não sou boa o suficiente para lutar ao seu lado". A partida dela não foi um ato de rejeição, e sim um ato de devoção. Ela se sentiu um fardo e decidiu que precisava se tornar forte bastante para ser a espada que o protegeria. E, bom, não vou dar spoilers da novel para quem não leu, mas eu só queria dizer que essa jornada de sentir a dor da interpretação errada do Rudeus torna uma eventual compreensão da verdade muito mais poderosa. E cara, para pra pensar, como a gente pode aplicar essa lição no nosso dia a dia? Quantas vezes, nos nossos próprios relacionamentos, a gente não cria uma verdade inteira baseada no nosso filtro, baseada na nossa insegurança, no nosso medo? A gente interpreta um silêncio como raiva, uma mensagem curta como descaso, uma decisão do outro como um ataque pessoal. E Mushoku Tensei nos dá esse leve tapa na cara e lembra a gente que toda história tem mais de um lado. Que por trás da ação de alguém tem sempre uma perspectiva, uma dor, um trauma, uma motivação que a gente talvez não consiga ver. E talvez, se a gente tentasse sair do nosso próprio filtro falho, a gente evitaria muita dor e entenderia muito mais o coração de quem tá do nosso lado. Então, olha, depois de tudo isso, a gente volta pra pergunta inicial, né? No fim das contas, qual é a grande lição de Mushoku Tensei? A gente começou com um pervertido reencarnado e terminou com essa lição poderosa sobre empatia. A história nos mostra um homem que recebe o presente mais fantástico que se pode imaginar, uma segunda vida. Mas a conclusão que a gente chega depois de toda essa jornada é que Rudeus não recebeu uma segunda chance para ser um herói. Ele recebeu uma segunda chance para, pela primeira vez, viver de verdade. E essa é a lição mais profunda que a história tem a nos ensinar. Isso nos leva a uma pergunta inevitável, uma pergunta sobre nós. Nós não vamos, assim eu espero, ser atropelados por um caminhão e acordar em um mundo de fantasia. Não vamos ter magia nem deuses para guiar a gente. A nossa vida atual talvez não seja um mero prólogo para uma nova aventura. Então, onde é que está a nossa segunda chance? A resposta, e essa é a beleza oculta da mensagem de Mushoku Tensei, é que a segunda chance não é um evento, não é um portal para outro mundo. A segunda chance é uma decisão. Sim, a nossa reencarnação não precisa acontecer só depois da morte. Ela acontece no momento em que a gente decide quebrar um padrão. É o dia em que um hikikomori, como o antigo Rudeus, decide dar o primeiro passo para fora do quarto. É o momento em que a gente decide enfrentar o medo que nos assombra há anos. É a coragem de pedir desculpas ou de perdoar a si mesma. Pensa nisso comigo. A morte do nosso velho eu é a decisão de abandonar um hábito que nos destrói. O nosso novo mundo é o novo ambiente que a gente cria ao começar um curso, um emprego ou até mesmo uma conversa difícil. E a nossa magia é a resiliência que a gente desenvolve depois de falhar e tentar de novo, e de novo, e de novo. Rudeus só começou a mudar de verdade não quando o coração dele parou lá na Terra, mas quando, com a ajuda da Roxy, ele escolheu enfrentar seu trauma e sair de casa. E aquele passo foi a sua verdadeira reencarnação. O resto foi consequência. A gente não precisa de outro universo para recomeçar.
A gente só precisa de um momento de coragem. A segunda chance não tá num lugar distante esperando por nós. Ela tá aqui, agora, na próxima decisão que você tomar. Porque a verdadeira magia de Mushoku Tensei não é a reencarnação e nem a manipulação dos elementos. É a prova de que, não importa o quão quebrado você esteja, sempre é possível recomeçar. Sorami vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!